Bem, enquanto vocês tentam, eu vou já caminhando e, enfim, quero agradecer o convite, né, que chegou para mim através do Arthur. E eu já tive um outro momento com um grupo de vocês também, não sei se é um grupo de São Paulo, um nacional, alguma coisa assim, mas de qualquer maneira, né, já tive um contato com vocês. E um detalhe só, eu percebi ontem na divulgação que está lá dizendo que eu iria falar sobre Gênesis. Não, houve um equívoco aí, né? Minha ideia não é falar sobre Gênesis, não, é fazer uma apresentação um pouco mais geral, mais estruturante da proposta que eu trago para vocês, tá bom? Deixe-me fazer uma apresentação para que vocês possam, de certa forma, entender, né, essa expressão tão comum hoje, o meu lugar de fala, né? Acho que isso é importante para vocês terem uma noção do que vai acontecer e o contexto disso. Bem, eu sou pastor presbiteriano já há bastante tempo, mas também sou professor. Eu sou professor no Seminário Presbiteriano de Campinas e professor na graduação e pós-graduação em letras no Mackenzie. E a minha formação, então, passa por teologia, obviamente, depois passa por um mestrado em ciências da religião na Metodista, com concentração em estudos da Bíblia, depois vem com um doutorado na Unicamp em teoria literária, estudando o narrador do Evangelho de Mateus, e aí chega depois um pós-doc em história da leitura, onde eu desenvolvo, enfim, pesquisa sobre o leitor. Também tenho graduação em letras. Por que eu digo isso? Para dar um pouco de contexto para vocês daquilo que eu vou falar e que, portanto, faz parte das minhas pesquisas, daquilo que eu tenho produzido. Um outro detalhe, vocês ficarem me chamando de João, ninguém sabe quem eu sou, tá bom? Vocês me chamam de João Leonel ou de Leonel, tá? Desculpem a chatice, mas é uma questão de identidade e definição. Tá bom, eu imagino. Bom, eu não sei, temos quantas pessoas aí na sala? Minha, só para eu saber um pouquinho o eco da minha voz aí, como é que tá chegando em quem? Tá chegando bem, estamos ouvindo bastante aqui. E você, quem é a voz feminina que fala comigo? Sou eu, a Ana. Tá Acho que bom, não Ana. tá aparecendo a câmera aqui. Não. Ana, você pode só me dar um pouquinho o perfil de quem está aí junto? Eu sei que temos aqui o pastor Evailton com a gente, é um prazer. Né? Chegou. Tá bom, eu conheço Sucesso? o pastor Evailton, eu conheço Peraí. já, sim, de nome, de produções musicais, etc. Né? Então, obrigado. Então, é a Ana que está aí. Tá bem, Ana? Isso, eu. Acho que agora esse é o Pedro, este é o outro Pedro e esse é o Matheus. Tá, bacana. Então, Para oi, mim é que está professor. aí. Bacana. Não, ótimo, ótimo. Agora deu. Se de repente vocês conseguirem sentar em frente da câmera para que eu veja vocês, alguma coisa, é legal. Se Sim, não, sim, com fique. certeza. Vamos mover o sofá, Tira o vamos. sofá aí, ó. É só não dormir. Porque a câmera tá com mau contato aqui. É melhor não mexer nela. Aí, pronto. Isso, boa. O pastor Ivailton tá com uma caneca amarela chique aí, que deve ter um cafezão mais chique ainda dentro dela. Que Tem mesmo. Tá dando os filmes aqui para mim, que eu tô com um mero copinho de água só para não secar a garganta. Não tem como oferecer. Então, né? Ótimo. Tá bom, enquanto vocês se ajeitam aí, gente, então agora eu já estou um pouquinho mais sabendo o nosso contexto, isso para mim é importante. Eu vou pôr aqui uma apresentação, tá bem? Que aí vai nos orientar aqui na nossa conversa. Vocês veem, gente, a apresentação? Sim. Tá ótimo. Tá bem. Então, quando eu comecei com o Arthur, eu me propus a falar sobre isso, que é uma das partes, eu diria até centrais, das pesquisas que eu desenvolvo. Então, a falar de hermenêutica numa perspectiva literária. Só uma coisinha, eu tenho acho que, o quê? 1 hora, é isso? Ou menos, talvez, para falar. Então eu vou me organizando aqui. Isso mesmo. Tá bom, Ana. E depois, ao final, né, perguntas, questões. Vamos lá. Para mim, gente, uma das questões, eu acho que é a questão central, né? A questão central é a hermenêutica hoje. A gente vive uma situação muito complexa no meio, né, religioso, porque, obviamente, a gente está no meio religioso com conexões as mais variadas na sociedade e uma série de coisas. E a gente está a todo tempo se defrontando com questões e avaliando, interpretando, né, nos posicionando. E essa é uma questão de hermenêutica, seja da sociedade, seja da Bíblia, né? Então a gente interpreta a Bíblia e a partir dela a gente interpreta a sociedade. Claro
que nesse caminho há outros elementos estruturadores da nossa reflexão, né? Sociológicos, antropológicos, enfim, uma série deles. E a questão toda, para mim, sempre é hermenêutica, seja então as questões éticas que a gente discute, sejam as questões missiológicas, sejam as questões lógicas, enfim, todas elas. Então, daí porque eu acho relevante a gente pensar em hermenêutica, né, e também foi o que o Arthur me pediu, e eu estou pensando numa hermenêutica que eu chamo de hermenêutica literária, com 2 tópicos que eu vou desenvolver. Pensar em hermenêutica literária significa pensar a Bíblia como literatura. Não só como literatura, mas principalmente como literatura. E também discutir o papel do leitor. Então, é sobre esses 2 tópicos que eu quero conversar com vocês agora de manhã. Eu começo com um texto, tá bom? Então vamos ler o texto e aí eu faço algumas considerações dentro do que eu estou propondo de uma visão literária da Bíblia. Atos 16, do versículo 6 ao 10. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Bem, via de regra, e se eu estiver errado vocês depois me corrigem ao final, via de regra, nossa leitura desse texto é mais ou menos aquilo que a gente acha que ele está dizendo. Paulo está tentando fazer, né, o seu trabalho missionário ali na Ásia Menor, e ele chega para um lugar e o Espírito Santo, né, o impede, e ok, então ele vai para outro lugar, e vai, até não dar muito certo, e ele então descer lá para Troade, onde tem um porto, e lá Deus se comunicar com ele, orientando para ele ir para a Grécia. De um ponto de vista literário, a coisa é um pouquinho mais complicada, não complicada, mas complexa, digamos assim, né? Por quê? Porque eu tenho uma voz narrativa, eu tenho um narrador falando. O narrador, quando conta uma história, ele conta a história para quem? Para mim e para vocês, para o leitor. Então esse é um nível que eu tenho em todo o texto, no caso narrativo. Uma história contada para quem lê. Aí depois eu tenho um outro nível, que é o nível da história mesmo, onde os personagens estão agindo, onde você tem cenários, tempo, onde as coisas acontecem. Esses 2 níveis básicos, eles são fundamentais para qualquer aproximação literária da Bíblia. E eu exemplifico com esse texto. Por quê? Porque o narrador está falando para mim, como leitor, que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para tal lugar. Que o Espírito Santo não o impediu, perdão, que o Espírito Santo o impediu, né? Impediu 2 vezes aí de ir. Mas essa informação é para mim, para você. É uma informação já interpretativa da ação do Espírito Santo. Mas nada indica que essa informação chega a Paulo no plano do desenrolar da história. O que deve estar acontecendo com Paulo? Ele vai para algum lugar e acontece alguma coisa que o narrador não fala para nós. Acabou o dinheiro, ficou doente, choveu, enfim, alguma coisa que não deu certo. E aí ele não conseguiu. Aí ele vai para outro lugar, procura outro caminho. Novamente alguma coisa não dá certo. E aí, então, né, ele resolve descer para Troade. E lá, então, Deus se manifesta de modo muito claro. Agora sim, né, agora no final da historinha, Deus se manifesta com ele numa visão, né, de um macedônio, de um grego, dizendo: vem para cá e ajuda a gente. Então percebam que a gente sempre tem que, ao ler literatura, trabalhar com esses 2 níveis. O nível da comunicação para mim, leitor, que eu preciso de informações, e o nível da história que está sendo desenvolvida dos personagens que lá estão. Então, é dizer, nada aponta que Paulo tinha a consciência de que o Espírito o estava impedindo. Essa é uma interpretação do narrador para mim e para você. Outro texto, extremamente conhecido. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Bem, se eu perguntar para vocês, o que é a serpente aqui? Certamente todo mundo vai dizer, é o diabo, né? Até porque você pega aí embaixo, Apocalipse 12:9 e também o 22,
e eu cito aí o 12:9, que diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Aí você fala para mim, tá vendo? O Apocalipse está dizendo que a serpente é o diabo. E a gente interpreta e lê o texto do Gênesis a partir dessa informação, colocando nessa narrativa a identificação da serpente como diabo. No entanto, do ponto de vista literário, a questão é, o narrador, ele domina todo o conhecimento. E ele pode, portanto, passar para nós informações privilegiadas, como é o texto lá de Atos que a gente acabou de falar, como também ele pode, por razões que ele possui, não trazer para nós informações, ocultar informações, omiti-las. Então, por exemplo, aqui há uma omissão. O que é a serpente? Bem, a serpente, no plano literal, né, é uma cobra, é uma serpente. Mas é óbvio que ela está falando e tal, e a gente então procura uma intenção teológica. E aí, de novo, vamos lá para o Apocalipse, e Apocalipse diz. Aí a gente fala, tá bom, aqui a serpente é o diabo. Mas nada diz que é o diabo. Nada diz que é o diabo. Numa leitura ou numa abordagem literária, a gente teria que respeitar o texto e dizer, bem, é uma serpente. O que está por trás? Nada é dito. O que significa? É um certo mistério. E aí, quando você continua lendo o texto, me parece que essa abordagem é mais clara, ou pelo menos ela é mais lógica. Por quê? Porque, vamos dizer, se Adão e Eva sabem quem é o diabo, etc., e se eles chegam e eles entendem que é ele que está ali, obviamente eles se armam, não é? Com uma postura defensiva para não entrar nessa conversa. Mas, se é uma serpente que pertence à criação de Deus, a qual, junto com todos os animais ali vivos e tal, o Adão atribuiu o nome, portanto, são seres da intimidade, da relação deles, eles se desarmam. É um réptil, né, um animal entre os outros que estão ali no convívio. E aí tem também outra questão. Aí sim, já pensando em termos de aplicação. A não definição, ela, do meu ponto de vista, é intencional, e ela tem uma questão hermenêutica muito interessante. O mal, né, porque aqui é um mal, digamos genericamente, quando ele chega a nós, ele nunca chega se identificando exatamente como ele é. Ele chega travestido de propostas que parecem adequadas, ou que nos atraem por nossa cobiça, por uma série de coisas, mas que inicialmente a gente não consegue nomear, não consegue saber o que é. O problema é que quando a gente não resiste, depois a gente vai saber. Então, eu acho que aí a não nomeação tem essa função hermenêutica. E uma outra questão, para eu não me alongar muito, é o seguinte: a gente tem que aprender a ler os textos do ponto de vista histórico. Então, eu tenho um texto antigo, eu tenho um texto novo, mais novo. Então, vamos pensar aqui o Gênesis e o Apocalipse. Normalmente, a gente tem um movimento do mais novo para o mais velho. Dizer, tá vendo aqui como o mais novo lê o mais velho? E a gente vai para o mais velho e atribui o sentido que o mais novo construiu. No entanto, de um ponto de vista tanto histórico quanto até mesmo hermenêutico, a gente tem que inverter os polos. A pergunta deve ser como o texto antigo influencia o texto novo. É esse movimento que a gente tem que fazer. Porque é o texto novo que está lendo o antigo e está absorvendo o antigo para criar sentido novo. Bem, o que o escritor no Apocalipse está fazendo? Ele está dizendo, olha, o Império Romano, que parece bacana, etc., etc., no fundo ou por trás, ele está sendo regido, dominado e conduzido pelo diabo. E o diabo é essa serpente aí, né? O dragão é a serpente. O dragão tem por trás de si o diabo agindo. Percebe? Então ele pega a história do Gênesis, que tem uma serpente, joga para o seu contexto e faz novas nomeações. Paro por aqui porque depois eu retorno. E aí então eu já quero, de modo muito claro, trazer esse quadro para vocês. A gente tem sido regido, né? A gente tem sido conduzido há alguns séculos, pelo menos desde o século XVII, por uma perspectiva historicista dentro da nossa hermenêutica. Antes disso, a gente tinha alguma coisa ali na Reforma, né, que era aquela questão mais gramático-literária e tal. E antes disso, por muito, muito tempo, questões mais filosóficas, na Idade Média, batendo lá até na patrística. A alegoria e uma série de coisas. Bem, mas o historicismo entra junto com, né, o desenvolvimento científico, as universidades, etc. E aí a gente simplesmente assumiu isso, de modo que hoje, se você for em algum seminário, se tem algum seminarista aí, você vai perceber que, na grande maioria dos seminários, o que se estuda de hermenêutica é algumas questões gramaticais e, fundamentalmente, a questão histórica. Bom, aí no quadro eu tento explicar isso. O que uma hermenêutica historicista busca? Um único sentido.
né? Então, um texto tem um único sentido, por isso que a gente faz exegese, por isso que a gente, né, estuda grego, hebraico, blá, blá, blá. E, na maior parte das vezes, é o sentido que está na mente do autor, o que já é um problema, né? Como é que eu posso afirmar com certeza, como tantos fazem, que aquilo que está no texto é exatamente o que estava na mente do autor? Né? Será que da mente para o texto há uma passagem imediata e automática? A interpretação historicista, ela fundamentalmente trabalha na denotação. O que é? Então, eu pego um texto grego, um texto hebraico, tem uma palavra, e eu vou no dicionário e procuro o sentido dela. Né? Então, geralmente, o primeiro sentido. É isso que ela significa, a denotação. É o que ela significa do ponto de vista do dicionário, é que ela é, né? É a identidade dela, digamos assim, linguística. Depois, um pouco do que eu já falei, o objetivo da hermenêutica da exegese historicista é fazer uma reconstrução histórica, portanto, é olhar para o passado. Qual é a ideia e a lógica? Eu preciso reconstruir o evento passado para, somente depois de tê-lo reconstruído, eu poder perguntar para ele qual é o sentido dele. Então, percebam que esse é o movimento todo. Então, por exemplo, se você pega esse texto do Gênesis, é isso que vai se fazer. Né? Então, Adão, Eva, literalmente, etc. Tal, quando que é o Éden, quando foi, que período, etc. etc. Tal. Qualquer texto que você pegar, você vai ter esse movimento. Pega Jonas. Então, antes de você analisar e interpretar Jonas, Jonas, quando escreveu, quem era o cara, em que momento que estava, não é uma baleia, é um peixe, etc. etc. Tal. O que não está errado, mas o que eu estou querendo indicar é que a ênfase, praticamente 100%, desse movimento hermenêutico é reconstruir história. E perceba que a gente tem um deslizamento sutil. A gente abandona um pouco essa noção de interpretar texto e a gente passa a exercer uma função de historiador. Há uso da literatura, não tem dúvida nenhuma. A hermenêutica a historicista faz uso. Se você pegar manuais aí tradicionais, desde Berkhoff até outros, eles vão falar as figuras de linguagem, etc, etc. Mas sempre na ideia de que eu tenho que fechar o mais fortemente o texto possível para que ele seja uma testemunha fidedigna, né? Uma testemunha que vale a pena confiar do ato passado. Então a literatura ela é instrumentalizada para construir o passado. E nesse sentido, obviamente, todo texto interpretado pelo viés historicista é uma porta para o passado. E percebam, gente, essa eu acho, uma das principais crises do púlpito nosso. Bom, eu falo de igrejas presbiterianas, igrejas de linha histórica principalmente. A gente acaba sendo muito bons filólogos, né? A gente sabe definir palavras, etc. A gente acaba sabendo muito bem de história, a gente se sente muito bem no passado. Mas quando você, depois de interpretar o texto, vai fazer um movimento de aplicação, aí, meu amigo, a casa cai. Aí vira um caos, porque a gente não é treinado para isso. Qual é o problema? É a definição de hermenêutica que a gente tem, é o tipo de hermenêutica que a gente usa, tá bom? E nesse sentido, o leitor é passivo, né? Certamente você já deve ter ouvido em ambientes diferentes, na igreja, seminário, o que seja, dizendo assim, eu não posso trazer os pressupostos para o texto, eu não posso fazer o texto falar o que eu quero. Claro, você não pode fazer o texto falar o que você quer, mas, ao mesmo tempo, simplesmente é impossível você ir para um texto zerado. Você é um sujeito histórico, nós somos. Quando a gente lê um texto, a atribuição do sentido do texto se dá a partir dos elementos que temos, né, da nossa Constituição. Bom, eu falo disso um pouquinho depois. O que é a leitura literária que eu estou propondo? Ela não nega a historicista, mas ela se propõe a definir algumas coisas e um pouquinho além. Bem, uma das coisas é possibilidade de sentidos. Né? Então, significa que o texto pode dizer o que ele quer? Obviamente que não. Né? A questão, um texto tem um ato comunicador. O texto está dizendo alguma coisa. A subjetividade não está no texto, está em nós. Nós somos, como eu acabei de falar, sujeitos históricos. Lembra um pouquinho vocês, né? Sei lá, vocês devem estar aí na faixa aí dos 20, 20 e poucos, até um pouco menos, né? Fora eu e o Vailton aí. Mas eu acho que todos nós temos a experiência de leituras diferentes do mesmo texto. Nossa experiência. Então, quando criança lia de um jeito, sei lá, Bíblia infantil, né? Que a gente, de repente, foi criado na igreja, tem lá. Depois, na adolescência, lê de um jeito. Depois, na juventude, lê. E depois, nós, mais velhos, lá, né, com uma idade mais para frente, a gente pode ler diferente. O texto é o mesmo. Mas a nossa experiência histórica, a nossa constituição, a formação cerebral, as conexões que temos vão mudando. E, portanto, a nossa leitura, aquilo que nos chama atenção no mesmo texto, vai mudando e variando. Então, possibilidade de sentido.
Conotação. Conotação não é só ambiguidade, como eu pus aqui, mas pode ter ambiguidade. Mas o que eu estou dizendo conotação é, eu tenho um sentido literal, mas eu tenho um sentido metaforizado. Mas isso vai muito além daquilo que a hermenêutica tradicional fala de figuras de linguagem, etc. O Porriquet tem um livro chamado Metáfora Viva, onde ele diz que a metáfora é a essência da linguagem. A gente está o tempo todo falando em termos de metáfora. Mas também não quero só me concentrar nisso. O que eu quero dizer é, quando você tem um texto, e da Bíblia, mas pode ser um texto da literatura, o que seja, ele está contando uma história, mas ele também, através da história que ele conta, ele está apontando para outras coisas. E aí, então, você tem a potência do texto em si, e você tem a potência das frases, das articulações, das palavras, que dizem alguma coisa, mas remetem para outra, além disso que elas estão dizendo. Bem, essa é a essência de toda a literatura universal, inclusive da Bíblia. Né? Você lê, então, o texto que a gente acabou de ler lá do Gênesis. Você lê e fechou, fecha a porta, é lá no passado, é o que aconteceu? Claro que não, você está buscando sentidos para hoje. Então, você já está com essa ideia da literatura, desse movimento de conotação, de um pouco além daquilo do que ele está dizendo, do não fechamento no tempo e no espaço. A ideia de todo texto literário, e aí eu estou entendendo a Bíblia como literatura, é comunicação. Então, se a hermenêutica tradicional olha só para o passado, para a reconstrução, a leitura literária da Bíblia não nega o passado, mas entende que textos construídos do passado já possuem dentro de si mesmos, dentro das suas articulações, movimentos que já apontam para a atualização do texto e para a comunicação com qualquer leitor, não só com o primeiro leitor. E aí é um problema, né? A hermenêutica tradicional, ela fala isso com uma certa vaidade, digamos assim. A gente tem que remontar o primeiro leitor, para que daí a gente entenda. Eu acho que isso é um erro, por várias razões. Primeira razão, por motivos muito concretos. Eu não consigo remontar um leitor de 2.000 anos atrás. Eu não consigo. Ninguém consegue. A segunda questão é de limitação. Eu preciso realmente remontar esse primeiro leitor para que esse texto faça sentido? Se eu digo isso, eu tenho uma noção de texto bíblico ou texto literário muito fraca. Porque bons textos literários, como a Bíblia, elas têm capacidade de se comunicar com o seu primeiro leitor e com outros tantos leitores que vêm depois no tempo e no espaço. Bem, leitura literária faz uso da história? Faz. Eu coloco aqui produção. Qual é o sentido? Se eu tenho elementos que me dizem quem produziu, para quem escreveu e como produziu, isso me ajuda. Isso não é a mesma coisa, na medida em que vai além, de eu dizer quem escreveu, para quem escreveu, onde escreveu, que é o movimento tradicional de toda introdução a livro da Bíblia. Me interessa aqui a dinâmica da produção. Então, quando alguém escreve, por que ele está escrevendo? Quais são as questões que o movem a escrever? E quando alguém está recebendo um texto, quais são as questões que o movem a receber esse texto? Quais são suas questões que estão sendo debatidas ou estão sendo questionadas, ou, sei lá, o consolo que é trazido para ele? Então, essa questão da produção. A materialidade, eu não vou tratar disso, mas enfim, a materialidade na qual o texto chega. E a leitura literária da Bíblia, ao invés de olhar a Bíblia, o texto bíblico, como uma porta para o passado, ela entende sim que fala do passado, mas entende, acima de tudo, que o texto literário, no seu movimento comunicativo, ele é um espelho para refletir o presente. Quer dizer, o texto literário ele sempre está querendo dialogar com quem o lê. Somos nós, somos pessoas de 100 anos atrás, pessoas de 2 ou 3.000 anos atrás. Bem, obviamente eu fiz um resumão aqui, né, meio grosseiro até, dessas mudanças, dessas diferenças, mas eu acho que elas são importantes como preliminar para a gente poder continuar conversando. Para dizer, se você tem dúvida, anota aí. Vamos lá. Então vamos retornar para os dois textos que eu li. Né? Eu já falei um pouquinho, mas falo de novo. Do ponto de vista da hermenêutica histórica, o texto de Atos preocupa muito principalmente os comentaristas, sejam eles conservadores, sejam eles críticos, na tentativa de, eu estou voltando aqui, de identificar o nós aqui, né, que aparece no final do texto, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, ele começa com o narrador em primeira pessoa, singular, então alguém de fora do texto, e depois ele termina com o narrador em primeira pessoa plural, incluindo os personagens. E o que a interpretação historicista vai fazer é se perguntar, bom, qual é a fonte disso? De onde vem? Quem mudou? Como é que... Quer dizer, do ponto de vista lá do texto, da geração do texto. O problema é que a gente não sabe responder isso. Né? Do ponto de vista literário, a gente tem aí
questões interessantes do discurso, do narrador e de personagens. Por que eu tenho no início o narrador de fora, que interpreta a ação, mas que exclui o personagem, portanto, né, eu sou privilegiado com a informação de que é o Espírito Santo que impede Paulo, mas que muito provavelmente Paulo não sabe disso, mas ao final eles se unem, narrador e personagem, dizendo, nós concluímos. Né? Então, há um movimento de uma diferença ou de uma distância entre o narrador que conta e o personagem que vive, e no final da história estão unidos, concluindo todos com o mesmo conhecimento. Essa é uma questão literária, né, do texto. Do Gênesis, aquilo que eu falei, a gente lê buscando a reconstrução histórica. Então, quem é Adão, quem é Eva, quem é a serpente, blá, 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 e a teologia, né, identificando a serpente como o diabo. Do ponto de vista literário, me pergunto sobre a comunicação. O que esse texto quer dizer, quer falar para o presente? Fundamentalmente, a questão é essa. Toda tentação, todo movimento que chega a mim e me questiona, na base ele tem essa questão. Vale a pena eu ser fiel a Deus, mesmo não sabendo o que está rolando, mesmo não tendo conhecimento de tudo? E aí eu tenho que exercer fé. Ou então, meu amigo, eu preciso aprender na vida a ser esperto e ir atrás do conhecimento e dane-se Deus e o resto, porque o que vale sou eu sou o centro da coisa. Basicamente, é isso que está lá nesse texto que a gente leu. E essa é uma mensagem, gente, atemporal, ou para todos os tempos, porque toda a sociedade, todo ser humano está em todo momento se debatendo com essa questão. Né? Vamos caminhar. Então, a gente está falando o quê? Da Bíblia como literatura. Agora eu vou dar um dado aqui para vocês, mais histórico, desse cara, né, desse livro, Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental, escrita pelo Erich Auerbach. Né? Quem estuda literatura, obviamente, conhece, esse é um livro bastante importante. É um livro escrito, então, por um filólogo, crítico literário alemão. Escreveu no imediato pós-guerra, em 46, na Turquia, e ele vai, então, discutir essa questão da realidade da literatura ocidental, e ele começa, nos 2 primeiros capítulos, no primeiro, fazendo uma discussão entre um texto clássico grego, do Homero, com um texto do Gênesis, fazendo comparações, e no capítulo 2º, pegando um texto clássico romano e fazendo uma comparação com o texto do Evangelho. E ele é o cara que mostra para todo mundo, primeiro, que a Bíblia tem virtudes literárias, né, nesses 2 textos. E ele é o cara que mostra que dá para fazer análise literária da Bíblia comparativa com a literatura, ou usando instrumentos da crítica literária e da teoria literária para analisar os textos bíblicos. Eu mais à frente leio um fragmento do primeiro capítulo dele. Bem, então isso acaba, no mundo da Bíblia, principalmente de fala inglesa, nos anos 70, mais para o final dos anos 70, chamando a atenção de alguns teóricos da literatura e de alguns críticos literários, que eu pus o nome aqui. O Northrop Frye, Robert Alter, Frank Kermode, Harold Bloom, que são caras que começam a escrever coisas sobre a Bíblia. Eles não são caras da área da Bíblia, mas eles começam, a partir da expertise deles, a escreverem sobre a Bíblia. Aí, o que acontece? A moçada, né, da exegese começa a ver esses caras aí, porque muitos exegetas estão nas mesmas universidades que esses caras, até convivem com eles. Começam a ver o que eles estão fazendo e acham interessante. E aí começam a aplicar os princípios que esses caras da literatura fazem. Agora, então, você tem exegetas aplicando na análise da Bíblia princípios da teoria e da crítica literária. Então, alguns como Adele Berlin, Mark Stenberger, Shimon Bar Frat, Mark Powell, né? Isso no mundo principalmente de fala inglesa. No Brasil, a gente tem o Júlio Zabatiero, eu tenho o Anderson Lima, que foi orientando o meu de doutorado, um cara que produz bastante. A gente tem trabalhado, a gente tem um grupo de pesquisa lá no Mackenzie que trabalha a Bíblia como literatura, né, leitura literária da Bíblia. Então a gente tem trabalhado, tem produzido. Aí eu pus a capa de alguns livros, tanto, né, em inglês como alguns em português. O último que eu organizei em 2022, ano passado, esse Bíblia, Literatura e Recepção. A gente trabalha nessas 3 áreas, né, uma coletânea, com textos lendo literariamente a Bíblia, textos discutindo a influência da Bíblia na literatura, e depois textos tratando de uma área mais nova que a gente está começando a desenvolver, que é o estudo da recepção dos textos bíblicos. Então, aí o pessoal está fazendo. Eu tenho textos, artigos onde eu falo sobre isso. No Brasil isso ainda é tímido, mas começa a se encorpar, né? Então a gente começa a ter produção no Brasil. Obviamente fora você tem muito mais. Tá? Bem, isso significa dizer que a gente tem um campo das humanidades nos quais você tem uma série de entradas para pensar literariamente a Bíblia. Então aqui eu estou listando. Você pode ter a teoria e a crítica literária, que é o ramo que eu trabalho.
Mas você pode ter a linguística, a semiótica, que o Júlio trabalha, o estruturalismo, principalmente pós-estruturalismo, estudos de retórica, estudos de história da recepção, estudos culturais. Então você tem uma variedade de gente trabalhando em coisas parecidas, com instrumentais um pouco diferentes. Eu cito 3 textos que podem ajudar a entender um pouco isso, né? Do Fitzmyer, A Bíblia na Igreja, publicado pela Loyola em 97, onde ele faz comentários sobre a interpretação crítica, literária, sociológica, etc. Tem esse, A Bíblia Pós-Moderna, de 2000, que é bem interessante, porque são vários caras de várias universidades norte-americanas, cada um deles com uma abordagem, então eles produzem textos que dão noção dessa variedade de aproximações. E tem um texto que eu organizei em 2021 com o Marcelo Carneiro, lá da Metodista, para estudar a Bíblia, abordagens e métodos, onde a gente tem, então, também vários capítulos sobre metodologias de interpretação da Bíblia, desde tradicionais, que usam a metodologia, né, hermenêutica mais tradicional, exegética, até métodos literários. Eu escrevo, o Júlio escreve, o Anderson escreve. Então, também é um bom exemplo do que está se fazendo no Brasil. Eu acho que uma virtude são brasileiros escrevendo sobre o que eles fazem hoje no Brasil em termos de interpretação. Muito bem. Então, deixa eu só elaborar um pouquinho mais o que eu já estou falando, né, sobre Bíblia como literatura. O que isso significa, entre tantas coisas? Que a Bíblia é escrita a partir de princípios de construção textual. Então, a Bíblia é um texto. Às vezes a gente esquece isso. A Bíblia é um texto. A Bíblia é literatura. O Harold Bloom, ele não gostava de falar a Bíblia como literatura, porque ele dizia a Bíblia já é literatura, não precisa ter o complemento. É a mesma coisa que falar, né, ler o Dom Quixote como literatura. Não faz sentido. Ler Machado, né, ler Dom Casmurro como literatura. Não faz sentido. Mas dizer que é literatura significa dizer que ela é construída, que seus autores escrevem a partir de princípios de construção textual que dão atenção para técnicas de comunicação. Né? Quer dizer, eles querem se comunicar, eles intencionalmente querem se comunicar. E eles, então, usam estratégias. Aí você talvez pergunte, bom, mas, será que o cara escreve usando princípios de crítica literária e teoria da literatura do século XX e XXI? Lógico que não. Mas o que a crítica e a teoria literária do século passado, desse século, fazem? Elas tentam dar nomes, nossos, atuais, contemporâneos, para técnicas que são usadas desde sempre. Né, que foram usados em textos homéricos, foram usados na Bíblia, foram usados na patrística, na Idade Média, foram usados na modernidade. Então, o que muda é a nomenclatura, mas literatura é literatura, desde sempre. Há um contato com a literatura universal, o que significa dizer, eu entendo que, então, por exemplo, um narrador, né, que conta uma história no Evangelho de Mateus, por exemplo, no livro de Atos, ou no livro de Números, ele está fazendo coisas que um outro autor de ficção também faz. Técnicas. Ao mesmo tempo, há um distanciamento da Bíblia para a ficção. Significa dizer que a ficção busca o prazer estético. Né? Ela quer escrever um texto para que o leitor goste e compre, né? Dê dinheiro. Às vezes, claro, às vezes faça pensar, refletir. A Bíblia é um pouco diferente disso. Ela usa elementos literários, retóricos, mas ela quer gerar resposta nos leitores, ela quer questionar, ela quer consolar, ela quer orientar. Né? Então, estratégias são parecidas, fins um tanto diferentes. E aí eu entro um pouquinho mais em alguma questão mais técnica do trabalho literário que se aplica à Bíblia também. Então, esse livro do Terry Eagleton é muito legal, sugiro muito que vocês, quem quer entender, leia. Ele não fala de Bíblia, embora um fragmento lá ele vai fazer umas análises, mas ele não fala de Bíblia, ele fala de como ler literariamente textos literários, mas isso se aplica à Bíblia igualmente. Vejam aí um fragmento. As obras literárias, além de relatos, são peças retóricas. Elas exigem um tipo de leitura especialmente atenta às obras literárias, e eu estou incluindo a Bíblia nisso. Atenta ao tom, ao estado de espírito, ao andamento, ao gênero, à sintaxe, à gramática, à textura, ao ritmo, à estrutura narrativa, à pontuação, à ambiguidade. De fato, tudo que entra na categoria de forma. O que entendemos por obra literária consiste, em parte, em tomar o que é dito, nos termos como é dito. É o tipo de escrita em que o conteúdo é inseparável da linguagem na qual vem apresentado. E aí, gente, entra uma questão, vocês podem me corrigir depois se eu estiver errado. Mas a gente é ensinado na igreja, e muitas vezes no próprio seminário, ao ler um texto, já se perguntar o que isso significa. Né? É o que, né? O que o
Eagleton está falando. A gente lê e já quer interpretar. Mas um princípio básico para trabalhar com literatura é ter a primeira pergunta, que significa como? Como que o texto está produzindo? Como que esse texto foi produzido? É uma parábola? É um dito sapiencial? É um poema? É um texto legal? Então, a gente está na questão de gênero. Podemos trabalhar macrogêneros, né, desde gênero de livro, a microgêneros, que estão dentro dos livros. Mas, às vezes, não é só isso. Você tem, por exemplo, poema escrito de formas variadas. Você tem vamos pensar na Bíblia de novo, né? Você tem um salmo de alimentação, tem um salmo de ação de graça, eles são diferentes. Como? Como? Qual é a forma? Por quê? Porque a forma indica sentido. A forma indica propósito e objetivo. Então, uma questão fundamental na leitura literária, seja da ficção ou seja da Bíblia, é prestar atenção no como está sendo dito. Isso é fundamental para a gente. E aí tem um texto que eu estou lendo, por quê? Porque tem um fragmento do Auerbach que eu quero ler para vocês, né? Lá no capítulo 1 do Mimesis. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Vejam o Auerbach, que não era teólogo, não era exegeta, ele era um crítico literário. Veja o que ele comenta sobre esse texto. É uma parte, não é tudo, mas é uma parte que ele comenta. Uma viagem é feita, pois Deus indicara o local onde se consumaria o sacrifício. Mas nada é dito acerca dessa viagem. Percebam, nada é dito. Os exegetas anteriores, principalmente críticos, diziam, tá vendo? Não tem detalhe nenhum. Esse texto é mal escrito, esse texto não pode ser literário. Mas vejam, a partir do mesmo fato, a interpretação que o Auerbach vai dar disto. Nada é dito acerca dessa viagem, a não ser que durara 3 dias. E mesmo isso é expresso de forma enigmática. Abraão e sua comitiva partiram de manhã cedo e se dirigiram ao lugar do qual Deus lhes havia falado. Ao terceiro dia, levou os olhos e viu o lugar de longe. Olhem como ele vai desenvolver essa expressãozinha. Elevou os olhos. O levantar dos olhos é o único gesto. É propriamente a única coisa que nos é dita acerca da viagem. E ainda que ele se justifique pelo fato do local se encontrar num lugar elevado, então assim, né, fisicamente, ele tem que levantar os olhos para ver porque está em cima. Então, ainda que seja isso, e ainda que ele se justifique, pelo fato do local se encontrar num lugar elevado, aprofunda esse gesto de levantar os olhos. Aprofunda pela sua própria singeleza a impressão de vazio da caminhada. Olha como ele está interpretando. Isso é aquilo que a estética da recepção vai chamar dos vazios do texto. Então ele está dizendo, há uma ausência de detalhe. Mas, segundo Auerbach, a ausência de detalhe não é uma falha narrativa, uma falha do narrador. Ela é intencional, porque o narrador não quer desviar o foco, ele quer focalizar, ele quer dar atenção só nessa expressão. Levantou os olhos. Quer dar a impressão do vazio da caminhada. É como se durante a viagem Abraão não tivesse olhado nem para a direita nem para a esquerda. Como se tivesse reprimido todas as suas manifestações vitais, assim como as dos companheiros, exceto o andar de seus pés. Desta forma, a viagem é como um silencioso andar através do indeterminado e do provisório, uma contenção do fôlego, um acontecimento que não tem presente e que está alojado entre o que passou e o que vai acontecer, como uma duração não preenchida, que é, todavia, medida, 3 dias. Eu acho fantástico, gente. Eu não sei o que vocês pensam, eu gostaria até de ouvi-los depois, mas eu acho fantástica a interpretação. E olha aqui, ele está dando uma dica para a gente, para intérpretes, para quem, né, prega, ensina a escritura. A aplicação do texto não está fora do texto. E a gente aprende isso na hermenêutica. Não tenho que definir bem o texto, lá está o passado, mas está lá no passado. Como é que eu trago do passado para o presente? Se vira, meu amigo, se vira. Os mais criativos conseguem, os menos se dão mal. Mas o que o Auerbach está dizendo é que o próprio texto, dos seus mecanismos de construção, ele já está indicando como ele quer ser interpretado.
aqui é um exemplo, acabado, eu não preciso comentar o Herbá, ele próprio se basta, né? Então, esse é um dado, me parece, muito importante para nós. Bom, então eu falei de Bíblia como literatura, é um dos focos para falar de uma hermenêutica literária. Qual é outro ponto para falar de uma hermenêutica literária? É falar da Bíblia e o leitor. Então eu falo disso agora. E falo partindo aqui de uma pequena frase, num pequeno fragmento do Iser, Wolfgang Iser, do Ato de Leitura, volume 2, que é um dos criadores dessa escola chamada Estética da Recepção, que é criada na Alemanha nos anos 60 do século passado. Então vejam o que ele diz. Os modelos textuais descrevem apenas um polo da situação comunicativa. Olha só, ele está entendendo que um texto propõe uma comunicação. Então, parte desse pressuposto. Pois o repertório e as estratégias textuais, que está no texto, se limitam a esboçar e pré-estruturar o potencial do texto. Aí ele já está questionando uma premissa, pelo menos nossa, de que a exegese é simplesmente pegar o sentido do texto. Ele não está negando isso, mas está dizendo que não é tudo isso. Caberá ao leitor atualizá-lo. Atualizá-lo o quê? O texto. Para construir objeto estético. A estrutura do texto e a estrutura do ato, né, eu completei para ficar mais claro, do ato de leitura, constituem, portanto, os dois polos da situação comunicativa. Então vamos lá. Todo texto propõe uma comunicação. A comunicação se efetiva quando há o texto e há a leitura do texto e a compreensão e atualização dessa leitura do texto. Somente depois que o leitor lê, compreende e atualiza, então o ato comunicativo se efetivou. A situação comunicativa, esta se cumpre à medida que o texto se faz presente no leitor, como correlato à sua consciência. Se o texto se completa quando o seu sentido é constituído pelo leitor, veja, o texto se completa. Aí talvez vocês vão dizer, não, mas puxa vida, né? Na Bíblia não pode falar isso, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela é completa em si mesma. Mas veja, ele não está negando, até porque ele não está pensando em Bíblia. Mas o raciocínio dele não nega essa realidade. O que ele está dizendo é que o processo de comunicação se efetiva quando o leitor. Né? Vamos lá. Se o texto se completa quando o seu sentido é constituído pelo leitor, ele indica o que deve ser produzido. Em consequência, ele próprio não pode ser o resultado. O texto próprio não pode ser o resultado. O texto é um caminho da constituição do sentido. Claro, é o sentido do texto, mas que se torna real quando o leitor lê, compreende e assume. Agora, um texto da Regina Zilberman, uma baita, né, teórica da literatura, crítica da literatura do Rio Grande do Sul, no livro Estética da Recepção e História da Literatura. Cumpre distinguir entre as duas modalidades do relacionamento entre o texto e o leitor. Então ela está especificando um pouco mais essa relação. De um lado, ao ser consumida, né, quando a gente lê, a obra provoca determinado efeito sobre o destinatário. Né? Então a gente lê, isso gera alguma coisa em nós. Poxa, gostei e tal. Ah, não gostei. Tá, né? Um texto ficcional. Ou a Bíblia, né? É um pouco diferente. Nossa, puxa, olha o que Deus está falando para mim, eu preciso mudar, preciso, né, fazer certas coisas, preciso parar de fazer isso, ela está dizendo lá e tal. Isso gera uma transformação na gente, provoca um determinado efeito. De outro lado, né, ela passa por um processo histórico, né, o texto e a leitura. Processo histórico sendo ao longo do tempo recebida e interpretada de maneiras diferentes. Esta é a sua recepção. Né? Então, ela está falando da obra. Por um lado, a obra me influencia. Por outro lado, a minha leitura da obra influencia o sentido dela. Então, são dois movimentos. Eu sou influenciado. Ok. Mas eu não posso negar o meu ato de leitura, compreensão e recepção. E ao fazer isso, eu falo alguma coisa. Vamos pensar, eu sou um exegeta, eu estou escrevendo um artigo, eu vou pôr no meu artigo a minha compreensão. Então, é isso que ela está dizendo. Aí, a minha escrita sobre esse texto se constitui num processo histórico que vai determinando ou vai contribuindo para o entendimento desse texto e a recepção futura desse texto. Se não ficou claro, vocês me perguntam depois. E aí eu estou discutindo um pouco a questão do leitor ideal e leitor real. Né? Vejam só, o movimento historicista ele volta para o passado em busca do primeiro leitor, que seria o leitor ideal. E a premissa sempre é essa, eu tenho que assumir o papel, eu tenho que assumir o lugar desse primeiro leitor, de uma carta de Paulo, da Torá, de um salmo, do Evangelho, eu tenho que assumir o lugar dele, porque só assim eu compreendo o texto. Eu já falei que eu acho isso impossível.
E aí eu tenho o leitor real, né? Então, quando a gente está falando do leitor dentro do processo hermenêutico, a gente está falando do leitor real, que é o que está lendo e está produzindo sentidos, e está, né, entendendo a partir do seu contexto histórico, de formação e tudo mais. Mas esse leitor real está mudando. Nós mudamos, os leitores mudam. Mudam, às vezes, geograficamente. Nós, no Brasil, temos um entendimento. Alguém na Índia pode ter um entendimento um tanto diferente. Muda a partir das épocas. Há 2 séculos atrás se entendia de uma certa forma. No século XIX, nos Estados Unidos, houve uma briga a respeito, né? Houve a Guerra da Secessão e uma briga a respeito da interpretação da Bíblia sobre a escravidão. Né? Você tinha gente dizendo, a Bíblia é contra. E você tinha gente que lia a Bíblia e interpretava dizendo, não, a Bíblia é a favor. Então, a leitura muda também. E aí uma citação do Riquet. Por Riquet. O que deve ser interpretado num texto é uma proposição de um mundo tal como posso habitá-lo. O Riquet está, em outras palavras, falando a mesma coisa que a gente leu há pouco do Iser. O texto tem o seu sentido, e eu chego a ele, eu leio, e aí eu recebo do texto uma proposição de mundo, ou seja, de valores e de coisas que eu tenho que me relacionar com ele e dar conta disso. E aí, para exemplificar que o leitor é ativo, lembra quando eu falei da leitura historicista, onde o leitor é passivo, e a leitura literária, onde o leitor é ativo? Esse aqui é uma imagem, né, do Códice Sinaítico, de um fragmento do Códice Sinaítico do século IV, lá de crítica textual e tal. Percebam que a gente tem letras maiúsculas e todas juntas. Então, cabia ao leitor fazer o corte para separar palavras e, a partir daí, gerar sentido. Então, o leitor é ativo não agora a partir da teoria literária, ele é ativo praticamente desde sempre. Pontuação, os sinais, exclamação, interrogação, blá, 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 isso tudo são o que tecnicamente a gente chama de paratextos para orientar a leitura de texto, né? Para ajudar o leitor, mas o leitor sempre tem que estar produzindo sentido. Então, de novo, Riquet. O que é comunicado em última instância, num texto, né? O que é comunicado em última instância é para além do sentido de uma obra. Então, claro, eu não estou negando o sentido da obra, ela está lá, sem problema nenhum. Mas, para além disso, é o mundo que ela projeta. Quer dizer, projeta como? Na minha leitura. É a minha leitura que traz o texto para mim. E que constitui o horizonte dessa obra. Nesse sentido, o ouvinte ou o leitor recebem o texto segundo sua própria capacidade de acolhimento. Que também essa capacidade de acolhimento, define-se por uma situação ao mesmo tempo limitada, todos nós somos limitados, e também aberta ao horizonte do mundo. Quer dizer, o Riquet está dizendo que a leitura e a interpretação é um ato histórico e que nós somos responsáveis por ela, por dar conta. Eu digo isso para os meus alunos de exegese. Eu falo, ao final da sua exegese, você é o responsável, ético, pelo que você está produzindo. Você está dizendo que o texto significa isso e aquilo outro, é você que está dizendo. Você tem que, né, claro, está provando, está discutindo, mas é seu, não é de ninguém. Uma vez que você pesquisa e você escreve, você assina embaixo. É mais ou menos um posicionamento ético, né, que o Riquet está falando. E eu trago um dado aqui que eu acho que ajuda a gente do ponto de vista do leitor, que é entender que nesse processo comunicativo de recepção que o leitor faz em relação à Bíblia, é a ideia da humanização da leitura. Eu acho que o grande malefício, enfim, que a gente traz para a Bíblia é ficar lendo a Bíblia só teologicamente. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Então a gente lê um texto onde Jesus cura, ressuscita, enfim, faz algum gesto desse, e a gente diz, olha, tá vendo aqui? Jesus curou, Jesus ressuscitou, portanto ele é Deus. Ok, não tem problema em dizer isso. Tem problema quando você diz só isso. Porque o que está acontecendo do ponto de vista histórico e comunicativo é dizer, Jesus que é Deus, ele se compadece de alguém. Ele, na sua divindade e humanidade, ele vai a alguém, conduído. Ele se achega, ele se aproxima, ele toca, ele cura. Então, essa humanização da leitura da Bíblia, a gente tem que acontecer. Se não acontece, não rola. Simplesmente não rola. Como é que você vai ler poesia, os provérbios, grandes partes dos profetas, que são partes poéticas, sem essa sensibilidade humanizadora? E aí eu estou citando um texto do Roland Barthes. Leio e sou lido. Olha o que ele diz. Na cena do texto não há ribalta, não há, né, nada por trás. Tal. Não existe por trás do texto ninguém ativo. Olha, ele está sendo radical, né? Que seria o escritor.
E diante do texto, ninguém passivo, que seria o leitor, né? Ele está questionando. Não há um sujeito e um objeto. O texto prescreve as atitudes gramaticais. Né? Então o texto se constrói gramaticalmente, sintaticamente e tal. Só que o texto é o olho indiferenciado de que fala um autor excessivo, o Ângulo Silesius, que era um religioso da Idade Média. Ele cita essa frase que está em amarelo. O olho por onde eu vejo Deus é o mesmo olho por onde ele me vê. Eu acho fantástica essa citação, né? Porque ele está dizendo que o texto funciona como um espelho, né? Eu olho o texto, mas meu olhar passa o texto e vai até Deus. Então, né, Deus pode ser meu objeto, mas não é. Porque da mesma forma que eu estou olhando, meu olhar está passando pelo texto, do mesmo jeito Deus está olhando e o olhar dele vem do texto e passa pelo texto e chega a mim. Esse processo dinâmico, para mim, é fantástico e ele resume muitíssimo bem essa questão. Eu leio e sou lido. Agora, voltando a essa questão, isso faz parte da questão da humanização, porque eu tenho que ser um sujeito histórico, consciente, para entender o processo. E, ao mesmo tempo, a questão dessa humanização, eu estou citando um texto aqui, que fala do coração da narrativa bíblica, né? Redescobrindo o apelo bíblico para as emoções. Então, é um autor que escreve esse livro e que chama atenção para essa coisa das emoções que devem ser consideradas. Olha o que ele diz. Exegetas, em geral, têm demonstrado pouco interesse na dimensão afetiva da narrativa bíblica. Raramente o impacto emocional da literatura sobre os leitores tem sido tratado como um tópico relevante para o estudo crítico da narrativa bíblica. Raramente. Quando refletimos sobre isso, essa omissão é digna de nota. Afinal, a emoção é fundamental para a nossa experiência de envolvimento com outras formas de expressão narrativa. Por exemplo, quando lemos um romance ou uma obra dramática de não ficção, vemos uma peça ou um filme, nossas faculdades afetivas são muitas vezes profundamente envolvidas. As narrativas nos fazem sentir. Nós todos sabemos disso. No entanto, quando se trata das reflexões exegéticas dos pesquisadores bíblicos, eles desprezam o sentido da força afetiva de um texto. Eu acho muito importante, gente, isso que ele está dizendo. Eu acho muito importante. Por questão de tempo, eu não vou ler esse texto, mas é um texto de Jó, aquele sofrimento todo que sobrevém para ele, né? A perda, desde bens materiais, indo, até, né, a família, até a própria saúde, e no final ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Essa é uma construção extremamente dramática, né? A gente envolvido em muito sofrimento. Talvez quem de nós já teve perda de familiares, ou sei lá, dramas existenciais, de perder bens, etc., consegue entender melhor isso. Mas isso a gente entende, aquela ideia, se colocando no lugar do Jó, né? Quer dizer, a gente entende humanamente. Isso não é teologia, isso é drama vivencial, humano. Esse texto de Jesus também, né, quando ele vai lá para o Getsemane, ele leva os discípulos mais chegados e ele vai orar, e ele diz para eles: "A minha alma está profundamente triste até a morte." A gente consegue imaginar isso, né? Jesus falando isso, né? Eu acho que todos nós tivemos momentos de ou depressão, ou quase depressão, ou de tristeza profunda, às vezes de nem saber, mas Jesus sabia, né? A morte estava chegando e tal. A alma profundamente triste até a morte, e os caras não conseguem ficar com ele. Os caras dormem. Caramba, meu, você já se sentiu abandonado, mas nunca nesse nível, eu acho. Nunca. Por pessoas que você gosta, que na hora que você mais precisa falham. Você tem que interpretar esse texto humanamente, com sentimentos, com a sua própria experiência. É disso que o autor estava falando agora há pouco. Bom, deixa eu concluir, falei bastante. Então, ler a Bíblia como literatura, ou pensar uma hermenêutica da Bíblia literária, não é algo novo, né, gente? Eu até mostrei várias coisas para vocês. Isso já vem sendo praticado por Israel, pela igreja, etc. E de formas variadas, sempre se compreendeu que o texto era um canal de comunicação, né? Então, ser fiel ao texto não é simplesmente saber dizer o que ele quer dizer, palavra por palavra. Ser fiel ao texto é compreendê-lo e assumir eticamente as demandas que ele traz para a gente. É o ato comunicativo. E aí o problema é que o leitor, via de regra, foi desprezado. E se você despreza o leitor, você quebrou o ato comunicativo, né? É preciso recuperar o papel do leitor nesse processo, um leitor ativo e sensível. E para isso, eu estou propondo que a gente precisa levar muito a sério a nossa questão humana, nós como seres humanos, a Bíblia expressando sentimentos e sensações humanas. E, é claro, a gente precisa exercitar, a gente, né, lendo, fazendo exercícios, e é assim que a coisa rola.
Tá bom? Então, eu paro por aqui e devolvo a palavra a quem quer que seja. Oi, gente. Consegue ligar a câmera, tentar? Ou ela morreu de vez? Morreu morrido? Ela morre e volta. Não tem problema. Vamos lá, segue aí. Se você quiser, vira o notebook para cá também. Vai ficar muito ruim? Tá. Bem, então, primeiro queria agradecer ao professor Leonel, achei muito legal, eu nunca tive nenhuma noção de hermenêutica antes, então esse foi o meu primeiro contato como cristã a isso, então gostei muito da sua introdução e respondeu muitas das dúvidas que eu tinha, assim. Primeiro, achei muito legal como você constrói uma interpretação histórica e uma interpretação literária das escrituras. Pelo que eu entendi, a interpretação histórica coloca o peso maior da interpretação no emissor da mensagem, enquanto a perspectiva literária no receptor da mensagem. Então, você coloca ali como o sentido ele é construído pelo leitor e o leitor tem um papel mais ativo na leitura. Mas na minha experiência acadêmica, universitária, de vida, eu vi muitas vezes a interpretação narrativa e literária da Bíblia como usada como um pretexto para tirar negar uma interpretação factual de fatos que aconteceram, por exemplo, da ressurreição. A ressurreição não se torna um fato objetivo. Jesus ressuscitou, né? Ela vira uma mensagem de esperança, de melhora na vida, ela vira algo muito mais subjetivo e alegórico, do que algo factual. Então, eu queria saber como que você, com uma interpretação literária, você concilia essa interpretação literária com uma fé factual e objetiva. Oi, eu acho que tá mudo. Tá mudo? Super bem colocado, Ana. Obrigado, até porque essa é uma questão bastante importante. Vamos lá. E a ressurreição é um belíssimo exemplo. Veja só, você tem o Evangelho de Mateus, quando narra a ressurreição, e fala que o véu do templo se rasgou, mortos ressurgiram, houve escuridão. Né? Para Mateus, a ressurreição de Jesus é um evento fundamentalmente apocalíptico, escatológico, é o recomeço do novo mundo. Isso é Mateus. Quando você pega Paulo, quando Paulo fala da ressurreição, a ressurreição é a base para a nova vida cristã. Então, né, nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Portanto, agora há implicações éticas dessa vida. Veja, são duas interpretações. Óbvio, elas não são conflitantes, não se chocam, mas são duas. Cada uma delas pegando um lado de um evento só. E o que eu estou dizendo? Que os eventos bíblicos eles são tão fundantes, eles são tão cheios de sentido, que o sentido não se esgota numa interpretação. De um modo mais geral, nós temos 4 evangelhos. Por que a gente não tem um só? E aí você tem, obviamente, todos nós sabemos, uma série de cenas bíblicas com variações. Então, por exemplo, você tem Mateus 8, falando que um escriba procurou Jesus para segui-lo, e Jesus rejeitou o cara, e depois um outro que Jesus chama, né? E ele quer ir lá, tal, se despedir da família, do pai. Lucas, narrando a mesma cena, fala de 3 caras. Não são 2, são 3. E Lucas omite que o primeiro escriba. Então, como é que fica essa questão fatual? Eu não tenho dificuldade nenhuma de discutir isso. Mas deixa eu só colocar uma definição que eu acho que é importante. A gente precisa separar ou distinguir fato de história. Então, quando a gente está falando de ressurreição e está falando de interpretações variadas, a gente tem, do ponto de vista do historiador e da historiografia, a gente tem a história. O
que é história? É a percepção no tempo e no espaço sobre um evento passado, correto? Mas a minha percepção pode ser diferente da sua, o que não significa necessariamente a negação do evento, mas significa que eu tenho um ângulo de olhar meu, historicamente construído, que faz com que eu me chame a atenção algumas coisas que serão diferentes da tua e dos demais rapazes aí. Isso não nega a faticidade, a história, né? Até porque, do ponto de vista acadêmico, você tem pegadas diferentes de história, né? Você tem uma história marxista, uma história positivista, você vai ter várias construções históricas. O fato, a partir do segundo seguinte, ele deixou de existir. A partir do momento que vocês desligarem a câmera aí e fecharem essa sala e forem para casa, nosso encontro deixou de existir. O que existe? Existe uma gravação, correto? Que a gente pode voltar a ela, e cada um de nós pode dizer, olha, da fala do Leonel, o mais legal foi isso. Não, eu discordo, o mais legal foi aquilo. Eu não achei nada legal, foi uma droga. Interpretações do mesmo fato, não é? Então perceba, o fato, ele morre em si. E aí está o equívoco, do meu ponto de vista, da interpretação não histórica, viu, Ana, mas historicista. Porque a interpretação histórica, a interpretação literária também trabalha com ela, uma vez que reconhece fatos históricos. Então, o equívoco da interpretação historicista é dizer a gente precisa reconstruir o fato. Mas, academicamente, existencialmente, isso é simplesmente impossível. Fato nenhum se reconstrói. O fato morre em si. O que fica são as histórias, que sempre são olhares interpretativos sobre o fato. Mas eu vou voltar à sua pergunta inicial. Isso esvazia ou diminui a ressurreição? Não. Sabe o que isso faz? Faz com que a ressurreição fique atual sempre. Porque quando você tem os escritores bíblicos escrevendo sobre ela, escrevendo sempre a partir de um ângulo, o que eles estão fazendo? Eles estão atualizando. Eles não estão simplesmente dizendo aconteceu. Eles estão dizendo aconteceu e isso implica que. Quando a gente lê esses textos, a gente está dizendo, ok, aconteceu, e aqui nesse texto há uma comunicação dizendo que tem essa implicação, e para mim, nesse momento, a implicação que Paulo traz é mais importante. Para mim, nesse momento, o que Mateus, ou que Lucas, ou que João. Então, eu tenho uma série de interpretações que não conflitam, mas que são, todas elas, momentos um tanto específicos que apontam para aplicações específicas, para as quais eu, leitor da Bíblia, preciso saber qual delas é mais relevante para mim. Eu não sei se eu explico ou compliquei, Ana. Eu acho que você explicou bastante, assim. Principalmente no sentido de uma coisa não negar a outra, né? As coisas são complementares. E quando você olha para a Bíblia inteira e não para só uma parte dela, você vê uma construção narrativa muito mais e teológica, muito mais profunda nos evangelhos, nas interpretações de Paulo, nas cartas aos Coríntios, aos Romanos, né? Que eu acho que complementa até a narrativa da ressurreição. Então, agradeço. E diga. Oi, professor. Deixa eu vir para cá para o senhor poder me ver. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é interessante fazer agora, que é mais a Qual que é pergunta o teu dela nome? foi... Pedro, eu sou o Pedro. Você que é o Pedro. Opa! É que eu estava atrás do computador. Tá bom. A pergunta dela foi no sentido de o que a gente tem que fazer para que essa interpretação literária não passe a ser uma ameaça para descartar o valor factual de alguns textos bíblicos. E a minha eu acho que vai no sentido um pouco contrário, que é a perspectiva hermenêutica que o senhor apresentou, ela trata com a possibilidade de que um texto tenha diversos sentidos, né? E aí daí, quais são os cuidados, assim, sei lá, na física a gente usaria o termo condições de contorno, que a gente tem que ter para que a gente não eleve nenhuma percepção pessoal e trate ela como se fosse uma interpretação subjetiva do texto. Porque no caso do texto bíblico, ele tem uma diferença para nós cristãos que os outros textos não têm, que é que ele tem valor autoritativo, né? Então, as diversas interpretações de um texto não autoritativo, elas são têm um impacto diferente, assim, por exemplo, de eu apresentar a possibilidade de diversas interpretações de um texto que para a gente é autoritativo. Até no exemplo que o senhor deu dos evangelhos, em que cada um dos autores apresenta visões sobre o mesmo evento distintos, a gente assume, por exemplo, que esses autores estão comissionados para
por Cristo para exercer esse papel de escrever textos autoritativos também. Então, o que a gente faz interpretando é diferente do que os evangelistas estavam fazendo, e os cuidados que a gente tem que tomar para não elevar assim, essas visões particulares para um grau de subjetividade do texto. Tá. Vamos trabalhar com algumas questões mais tradicionais. O que eu estou dizendo, a teologia fala na sua linguagem, que é uma outra linguagem, usando o termo inspiração. Então, o escritor ele é inspirado para produzir texto. O que a gente lê é texto. Texto é diferente de autor. Por exemplo, se você pegar a Constituição de 88, você vai ter uma série de interpretações, você pode até ter alguém que ainda está vivo e vai dizer, não, mas não foi isso que a gente quis dizer. Para todo efeito não interessa, porque você escreveu um texto, agora a gente está interpretando o texto, a gente não está interpretando você, a gente está interpretando o seu texto. Então, essa é uma coisa importante que a gente tem que assumir. A gente trabalha com texto. Mas eu consigo identificar autor, época, tal, consigo? Ótimo, ajuda. Mas eu continuo interpretando texto. Aí vou usar um termo forte, uma falácia da interpretação historicista é a seguinte, vocês já vão perceber a falácia. Vamos pegar, por exemplo, os evangelhos, onde isso é um pouco mais complicado. Então o evangelho de João é escrito quando, onde, por quem, para quem? Aí eu tento remontar, eu pego uma série de dados do texto e tento sair e criar um contexto, portanto, se é um contexto, ele é externo. Então eu remonto isso. Agora, vejam, essa remontagem é sempre uma abstração, correto? Ela não é fatual, ela é cheia de pressupostos históricos, linguísticos, sociais, depende dos dados que eu tenho hoje, a montagem que eu faço. Mas o que acontece? Isso é uma montagem, digamos assim, conceitual. Só que daí eu pego essa montagem conceitual e volto para interpretar o texto. Vocês percebem a falácia? Quer dizer, eu construo alguma coisa que, obviamente, eu não tenho total certeza, nunca terei se foi exatamente isso. Só que aí eu pego e volto com esse instrumento, que é fragmentado, para interpretar aquilo que vocês estão chamando, né, num texto autoritativo. Bom, mas se o texto é autoritativo, ele tem mais autoridade do que a minha reconstrução. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Esse é um problema seríssimo dessa hermenêutica. Seríssimo. Quer dizer, eu me dou o direito de reconstruir um contexto e dizer que esse meu contexto agora é mais autoritativo do que o texto autoritativo. Porque a partir desses elementos históricos, sociais, religiosos que eu construí, que eu vou interpretar. Então, quando eu estou dizendo o texto é o centro, eu estou sendo muito mais tradicional, muito mais conservador do que esse monte de gente. Porque eu estou assumindo o que Paulo diz. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Eu estou trabalhando com esses dois conceitos. Ela é inspirada, o que significa que um autor teve inspiração para escrever daquele jeito, um outro teve inspiração para escrever daquele outro jeito. Isso não é conflitante. Isso gera um contexto muitíssimo importante, porque ele permite que eu leia o texto bíblico e veja nele mesmo aplicações variadas, porque eles estão buscando situações diferentes que me ajudam hoje. Agora, eu busco também o que Paulo está dizendo, ela é útil. Eu quero que ela seja útil. Então não me interessa apenas reconstruir o passado e não saber o que eu faço com isso. E aí entra nesse problema seríssimo que a hermenêutica tradicional historicista não consegue dar conta. Ela está dizendo que ela propõe uma leitura autoritativa tal, só que ela é uma leitura irrelevante. O que a gente faz com isso? E outra, a leitura historicista ela digamos, central. Bom, então a gente tem um problema. Pega qualquer texto da Bíblia, pega Filemão e vê o tanto de comentário da Bíblia que tem. Se o texto é autocompreensível historicamente ou historicistamente, por que eu tenho variações interpretativas tão grandes? Eu tenho resposta. Para mim não tem crise nenhuma. É a questão da recepção. Pessoas diferentes, tempos diferentes, lendo o mesmo texto, e por questões da formação dessas pessoas e dos seus contextos, elas estão, aquilo que o Henrique fala, pegando o sentido do texto e gerando um sentido para elas. Isso é perfeitamente natural dentro da história da cultura e história da leitura. É problema para o historicista, que quer um sentido só.
Então, quando você fala, como é que a gente faz para não ter o perigo de vários sentidos? Meu amigo, você não foge disso. Não tem como fugir disso. Essa é a realidade. As igrejas históricas têm uma interpretação, as pentecostais têm outra, as neopentecostais têm outra, as católicas têm outra, se você for para a igreja ortodoxa vai ter outra. Claro que eu estou sendo radical aqui. Em muita coisa todos concordamos. Mas se você não vai ter essa uniformidade interpretativa que esse pessoal historicista está querendo. O que eu estou dizendo, em outras palavras, gente, é que a interpretação historicista falhou. Ela explodiu, ou implodiu. Vamos abandonar? Não. Tem muitas coisas boas. Mas ela é extremamente arrogante e ela é incompetente para nos ajudar naquilo que a gente precisa, que é a Escritura falando para a gente hoje. Colocar a gente em contato com Deus pela Escritura. Fazer-nos nos sentir tocados por Deus. Fazer nos sentir movidos para Deus. Quando você tira isso, fica só teologia, só análise mecânica, ok. É como o Walter Brueggemann diz. Você sabe tudo do corpo humano, só que você sabe tudo porque você está analisando um cadáver. Fica com o cadáver. Você sabe tudo dele, mas o cadáver não conversa com você e você não conversa com ele. Eu prefiro o texto vivo. Desculpe aí um pouco da radicalidade, mas é só para dar um pouquinho de ênfase no que eu estou conversando com vocês. Posso só fazer uma pergunta da resposta dele, só para me terminar de entender? É que o senhor fez um comentário sobre o que foi inspirado. Os autores foram comissionados para escrever o texto e o que é inspirado é o texto. Então, em última instância, essa visão sobre hermenêutica ela é a consequência da nossa visão sobre a inspiração, sobre a natureza da inspiração do texto bíblico. O senhor acha que é sim, isso? Assim? Sim, Pedro, acaba sendo. E veja, aí eu estou sendo literalmente bíblico. Uhum. Paulo não está dizendo todo autor foi inspirado. Olha o que ele está dizendo. Toda a escritura. Sim. A gente precisa levar a Bíblia a sério. Né? A gente quer dizer que a gente é ortodoxo, mas a gente fica rasgando a Bíblia o tempo todo. Toda escritura é inspirada. Vamos levar isso a sério. Então, me preocupa a escritura. Eu quero interpretar a escritura. De novo, se eu sei o autor, se eu sei o contexto, me ajudam. Mas fundamental é a escritura. Entendi. Excelente. Obrigado, professor. Nada. Passava a próxima pessoa aqui. Bom dia, o senhor não está me vendo, mas eu me chamo Paula e eu perdi suas aulas iniciais, vou acessar depois, não sei se minha pergunta vai ser repetitiva, mas em cima do que o senhor respondeu agora para o Pedro, essa diversidade interpretativa que o senhor colocou leva muito à possibilidade das heresias, ou não? Eu estou falando alguma besteira aqui. Não. A gente nunca fala besteira, você está falando que o seu cérebro está te fazendo, né, juntando pontos aí. Como é que é teu nome mesmo? É Paula. Paula, a questão da heresia, Paula, a gente nunca vai resolver. Ponto. O que não quer dizer que a gente vai passar pano, que a gente vai... E o que eu estou dizendo não quer dizer, gente, que você não possa afirmar que há interpretações equivocadas, que você discorda. A minha única questão é dizer assim, a partir da situação histórica nossa, do meu ponto de vista, e eu sempre falo isso em sala de aula, gente, do meu ponto de vista, que significa a minha idade, o que eu estudei, a minha formação, o grupo religioso ao qual eu pertenço. Isso tudo constitui a minha maneira de ler a Bíblia e interpretar. Então, do meu ponto de vista, a sua interpretação está errada. Mas ok, podemos sentar e conversar. Porque aí a pessoa vai me dizer por que ela interpreta dessa maneira. E eu, por exemplo, como professor e pesquisador, assumo a responsabilidade, mas acho que todos nós em graus variados, de entender o que o outro fala, não apenas como resultado da interpretação dela, mas como processo da interpretação dela. Então, por exemplo, se alguém de uma pegada carismática, seja pentecostal, neopentecostal, carismático católico e tal, para mim o eixo da vida dele é a relação com Deus mediado pelo Espírito Santo. Não adianta eu ficar discutindo exegese com ele, e caso ablativo, e particípio, ou o vave conjuntivo, porque não vai pegar. Ele está lendo a Escritura como um caminho para viver com Deus intensamente. Esse é o viés de interpretação dele. Eu tenho que respeitar esse meu irmão. É isso. Então, Paula, a heresia surge? Claro que surge. Mas, de novo, a gente dá um remédio que mata o corpo para resolver a heresia não é o bom resultado. Verdade. O que eu sempre digo, quando eu falo isso aqui, que eu acho que essas questões, elas nos ensinam a termos um conceito um pouco mais limitado da gente mesmo. Nós não somos o centro do mundo. Nós não sabemos tudo. A gente tem que aprender isso. Né? Então, a minha leitura, a minha interpretação, ela é condicionada a uma série de fatores e eu tenho que ter consciência deles.
Você entende? Sim, Agora, entendo. podemos sentar e conversar? Podemos dizer, né, eu acho que está errado? Podemos, mas a gente tem que ter um pouco de consciência de limite e até de tolerância e de amor ao outro. Saber ouvir o outro e não sair por aí rasgando. Agora, deixa eu me dizer uma coisa, gente, se vocês me permitem, que eu acho que está um pouco no fundo de vocês aí, que é a questão dogmática. Eu acho que a questão dogmática é sempre importante e tudo mais. Agora, então, eu, obviamente, sou um presbiteriano, subscrevo, né, confissão de fé, não tem problema nenhum com isso. Mas deixa eu dizer para vocês, a história da igreja mostra que a igreja foi mais relevante, mais, se a gente quer usar esse termo, mais fiel a Deus, mais ativa, quando ela fez missão e amor às pessoas. O dogmatismo tem seu espaço, mas ele não pode ser o espaço central. Não, nunca, nunca. A história da igreja ensina isso. Eu vou ser radical aqui, tá bom? É melhor você ter erros doutrinários, mas ser alguém que conquista almas para Jesus, pessoas para Jesus, que prega o evangelho, que ser cara cheio de certezas, mas arrogante e um cara intragável que não consegue levar nenhuma mosca até Jesus Cristo. Verdade. Muito obrigada, viu? De nada, Paulo. Saindo um pouco desse assunto da interpretação correta ou não, mas uma coisa que eu achei muito legal do que você falou foi desse negócio da serpente, sobre como um texto afeta o outro. Essa questão da intertextualidade, de que a gente só fala que o diabo é a serpente porque a gente leu o Apocalipse, não porque a gente leu o Gênesis. E isso... Ih, a bateria está acabando, mas isso não é só para esse caso. Tem muitos casos da Bíblia que, às vezes, quando você lê o texto, você não lê aquilo, né? E isso é uma coisa que é muito engraçado, porque a gente tem essas interpretações meio cristãs batidas, sabe? A gente nem saberia dizer, se você perguntasse, se você desse para uma pessoa que acabou de se converter e lesse Gênesis, nunca ouviu falar nada da Bíblia, e você falasse, quem que é a serpente? Ela nem sabia quem que era, mas ao mesmo tempo, tipo, a gente, se você chegar para um cristão que já conhece mais, você fala, por que você acha que é a serpente? Às vezes eu não vou lembrar que é em Apocalipse, eu não vou lembrar por que eu acho, só é uma coisa que assim, a gente já assumiu que é, e na hora que a gente vai ler o texto, a gente já bota aquilo como se fosse verdade, porque assim, por um lado é essa coisa da doutrina cristã. Então, é uma pergunta assim, de também como, para você poder ter essa interpretação toda que você falou, de ele propositalmente não falou que serpente era o diabo ali, para dar essa ideia do mal e tudo mais, você tem que abrir um pouco mão dessa sua pré-interpretação que você tem de já ler diabo quando fala serpente. E isso tem em muitos textos bíblicos, tanto essa pressuposição de qual interpretação é a mais batida que a gente já ouviu em todas as igrejas, e eu vejo que isso daí muda muitos textos. E quando você vai pegar e olhar o que o texto realmente quer dizer, não é a interpretação que todo mundo fala toda hora nas igrejas, né? E aí, mas em compensação, se você vai ter uma visão também subjetiva, essa que é impossível você abrir mão de toda a sua cosmovisão anterior. Mas como é que eu faço para conseguir ler o texto assim, ver as interpretações narrativas que o próprio texto quer dizer sobre ele mesmo? E como é que eu tiro esses... Realmente consigo ter essa ideia de que eu estou tirando essas preconcepções do que eu acho que o texto diz e não do que o texto está dizendo, sabe? Você não é o Pedro. Eu sou o Pedro, eu sou o outro Pedro. Ah, tem dois Pedros, estão me confundindo, hein, gente? Caramba. Tá, vamos ver se eu consigo pastoralmente tirar um pouco do peso dos seus ombros. Eu estou brincando. Deixa eu tentar começar aqui. Vamos lá do Apocalipse, né? Quando o Apocalipse pega e aplica literalmente a imagem da serpente, o que ele está dizendo? Ele está pegando esse sentido. Assim como a serpente, né, de um modo falacioso, malandro, enganou, o império faz isso também. Ele engana. Então, essa força da imagem. Toda imagem ela tem consigo a força da sua origem, correto? Essa é a força da imagem. Então, essa imagem funciona. O que eu estou querendo dizer para você é que a imagem da não distinção, ela tem o seu poder, ela tem a sua razão de ser. E o Apocalipse só mostra isso. Na realidade, o Apocalipse confirma essa interpretação que eu estou dando, né? Na medida em que ele fala, olha, foi algo misterioso, né, que a gente não sabia o que era e aconteceu. Olha, é a mesma coisa o Império, ele está fazendo dessa mesma maneira. Agora, a sua pergunta, eu acho, Pedro, ela tem uma coisa estruturante no sentido, assim, de uma hermenêutica de relação entre testamentos e, de um modo um pouquinho mais específico, numa leitura cristológica que os autores do Novo Testamento fazem em relação ao Antigo.
Porque esse exemplo agora do Gênesis e do Apocalipse é isso, né? É um autor do Novo Testamento lendo, não é necessariamente cristologicamente, mas lendo a partir de um certo ângulo um texto e aplicando. Eu vou dar um exemplo que eu sempre cito. Quando você pega Isaías 53 e você, né, vai pregar na igreja e tal, se você perguntar para alguém de quem que Isaías 53 fala, lá, o servo, né? Ah, ele fala de Jesus. Ok, tá certo, né? O Mateus fala isso. O evangelista ele pega essa imagem e aplica a Jesus Cristo, Isaías 53. A questão não é apenas essa. A questão é que quando a gente pega essa interpretação, a gente fecha o sentido. Então a gente está dizendo, eu tenho que interpretar o Isaías 53 somente como o Mateus fez, portanto, lendo o texto se referindo a Jesus, como uma profecia messiânica. Mas se você lê o texto contextualmente, a figura do servo ela está presente desde o capítulo 40 de Isaías. E o servo ali pode ser identificado em duas identidades. O servo pode ser o profeta, alguns textos ali de Isaías 40 em diante, dá para entender que é o profeta, e em outro momento dá para entender que é o povo. Então aí é um pouco dessa questão literária, né? Não é ambiguidade, mas essa questão de mais sentidos. Dependendo do texto, aplica nisso, aplica naquilo. Bem, quando chega no Isaías 53, de novo permanece essa ideia. É o profeta ou é o povo? Depende, vai ter autor que fala que é o profeta, vai ter autor que fala que é o povo. Ah, bom, então se é o profeta ou é o povo, então não é Jesus. Aí que está o erro. Porque o problema é a premissa historicista. Se é historicista, só pode ter um sentido. Fale, Pedro. Não, sim, a minha questão é que, por exemplo, não é só vale também para essa interpretação do Novo por Antigo Testamento, mas vale porque tem duas coisas, né? Uma coisa é a gente olhar para a Bíblia como um todo. Isso é muito importante. A gente olhar para ver que a Bíblia, na verdade, é uma história que se fecha e cada relação está contando, referenciando uma a outra. E isso é uma interpretação importante. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, você só consegue... você lê Isaías, você já vê Jesus. Já é a primeira coisa que você já lê. E você não dá a chance exatamente para poder ler essas outras coisas. Mas por que você faz isso? Hoje em dia, pelo menos, é menos porque você realmente estudou o Novo Testamento e entendeu o que é Jesus, e mais porque toda vez que alguém fala do Isaías 53, a pessoa fala Jesus, porque na sua igreja, como essa interpretação mais comum, é a interpretação que você já vai fazer automaticamente, porque é a interpretação que você sempre aprendeu. E isso não vale só para ler textos do Novo e Antigo Testamento, mas vale, por exemplo, você pegar um texto específico, sei lá, uma parábola, e você pegar qual é a interpretação daquela parábola. E tem muitas parábolas que, assim, a interpretação... Uma coisa que eu acho muito interessante, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, a maioria das interpretações é sobre como o filho pródigo volta para o pai e tudo mais, e essa é uma história. Mas eu acho muito interessante que a minha igreja, ela mostra um pouco de um detalhe que muitas vezes as pessoas, eles gostam de bater na tecla, do detalhe do outro irmão, que foi o que ficou, que ele também estava errado, porque depois ele fica com uma certa inveja do irmão do filho pródigo, e a minha igreja ela gosta de ter essa outra interpretação e mostrar várias vezes que não é a interpretação mais padrão. Mas falando também sobre como o outro irmão não pode ser a gente de tipo não querer aceitar o outro e tudo mais. Mas assim, para alguém chegar a ter essa outra interpretação, você tem que meio que abrir um pouco a mão do preconceito de você só ler o filho pródigo como o que está voltando. Sabe, esses textos que são muito usados, que a gente às vezes sempre estuda na igreja de um jeito. E aí como é que você vai ler o texto para você realmente ler o que o texto quer dizer e não o que você sempre ouviu que o texto quer dizer? Nesse sentido, porque realmente existe essa questão da subjetividade de que é impossível a gente ler de uma forma impessoal, da gente realmente abrir mão de tudo que a gente tem de visão prévia do mundo para ler um texto. Isso não é, a gente sabe hoje em dia que isso não é uma coisa possível, essa objetividade perfeita. Só que ao mesmo tempo você não abrir mão dessa sua própria carga pessoal impede você de ler o que a própria escritura está querendo te dizer além do que você já sabe, sabe? Uma coisa nesse sentido. Aí como é que eu penso nesse sentido? Mas veja só, Pedro, no caso da parábola que você mencionou, né, do filho pródigo, é um exemplo de um texto que não tem um sentido só. Quer dizer, sim, todo texto bíblico ele tem potência no sentido de que eles são muito bem construídos e em níveis profundos. Então você pode fazer uma série de mensagens, se você quiser, né? Aí você pode falar do filho pródigo, você pode falar do outro filho. Geralmente não se fala, mas para mim o praticamente central é a imagem do pai escandaloso. E sabe por que a gente não gosta de falar isso? Porque é a imagem de Deus.
Né? E Deus está dizendo assim, Deus está dizendo, eu recebo todo mundo, meu amigo, não interessa o que você fez de mal, eu recebo e saio correndo, abraço e encho de beijo. Agora, isso não entra na imagem que o pessoal tem de Deus. Por isso que ninguém usa essa parábola para falar de Deus. Isso, exatamente esse é o ponto. Como é que eu faço para conseguir ler isso? Mais ou menos nesse sentido. Porque eu acho válido você ler essas coisas, mas é muito difícil quando você só escutou a interpretação mais batida, entendeu? Como é que eu vou ler a Então, outra? Pedro, mas veja só, a gente está falando agora de várias possibilidades de entrada. A gente não está falando de interpretações conflitantes. A gente está falando de um texto tão denso, tão cheio de sentido, que uma, duas, três leituras não dão conta. É isso que a gente precisa ter ideia. Volto a dizer, desculpem a minha insistência, gente, mas volto a dizer, a hermenêutica historicista diz, você tem que interpretar o texto e dele tem que sair um sentido. Bobagem. Bobagem isso. Bobagem, porque o texto bíblico é tão lindo, ele é tão cheio de sentido que você vai passar a vida inteira lendo e pegando sentidos nele. Ah, mas qual está certo? Todos estarão certos se você fez uma análise cuidadosa. É produção de sentido. Mas isso não é tornar a leitura subjetiva, é simplesmente reconhecer a potência do texto. O texto é potente, ele é belo, ele é profundo, né? E não vamos esquecer, nós somos cristãos, a gente ora para Deus orientar, para dirigir, né? Então, se der certo, né? A gente agradece a Deus. Se der errado, a gente assume a culpa. É assim que funciona. Né? É injusto, mas é assim que funciona. Agora, para retomar, Pedro, o que a Regina Zilberman falou, a gente está dentro de um processo de uma comunidade interpretativa. A gente faz parte dela. E a sua colocação está exata. A gente está recebendo uma carga, né, do que a gente ouviu o pastor falar, do que a gente leu, do que a gente conversou com um amigo, de bobagem que a gente viu. Isso tudo está na nossa mente, não interessa, está lá dentro. O que eu tenho que fazer? Negar isso? De jeito nenhum. Não tem como. Está dentro de você, é constitutivo de você. Uma questão é, para de ouvir bobagem, começa a ouvir gente melhor, né? Quer dizer, faz opções de ler, de ver coisas que vão te enriquecer, a gente sabe que é assim na vida, né? E comece a fazer exercícios de interpretação. Então, se vocês permitem, deixa eu voltar lá para o Isaías 53. Então, eu vou ler Isaías 53. Então, uma coisa eu sei, é que lá Mateus lê Isaías 53, dizendo que é Jesus. Mas se não é Jesus, mas é mais... Mateus leu Isaías 53, para ele é o profeta. Isaías 53 é o profeta. Meu amigo, se é o profeta, Jesus é o quê? Jesus é profeta. Abriu espaço. De novo, gente, eu vou bater na interpretação historicista, porque ela fala que a profecia tem um cumprimento só. Não, nada a ver. Nada a ver. O texto ele vai tendo atualizações. Então, esse exemplo do servo sofredor, ele se aplica, digamos assim, na potência máxima em Jesus. Mas quer ver como ele continua? Abre a maioria das cartas de Paulo. Paulo, ele começa dizendo, Paulo, servo do Senhor. A interpretação de boa parte dos comentaristas é, Paulo está se assumindo, ou assumindo para si a imagem do servo. Percebe? A imagem não fecha em Jesus. Ela continua. O que Mateus faz? Ele entende que essa imagem se aplica em Jesus. Mas ele não está dizendo, ninguém mais pode interpretar, acabou, fechou. Não. Paulo diz, eu sou servo. Por quê? Eu sou que nem o profeta, que sofre, que padece, que paga o preço pelo meu povo. A igreja é o servo, nós somos os servos. Então essa é uma imagem que continua dinâmica. Agora, deixa eu voltar à sua pergunta. Como é que eu tento trabalhar com isso? Ler o texto, ler contextualmente. Ler o contexto anterior, né? Ler o contexto posterior. A imagem principal ali, essa expressão, o servo do Senhor, vai lendo antes. Onde que aparece? Constrói a imagem. Então, historicamente, em Isaías, é o profeta ou é o povo. Tá bom. Então está aqui, está delimitado. Daí eu posso ir para o Novo Testamento. Como é que essa imagem agora está sendo lida? Mas é uma interpretação. E deixa eu só fechar. A interpretação, a leitura cristológica que o Novo Testamento faz do Antigo não é a única, é uma. Porque senão, por exemplo, pega Hebreus. Hebreus lê cristologicamente Levítico. Então isso significa que quando você vai estudar Levítico, você só tem que estudar a partir de Hebreus? Não, claro que não. Você deve estudar Levítico a partir do seu contexto, dos rituais, de um monte de coisa. Hebreus faz uma aplicação cristológica, é uma aplicação, não é a única. Eu não sei se fica claro para vocês isso. Sim. Não, faz muito sentido essa ideia das várias interpretações e acho que você respondeu a minha pergunta, que era mais ou menos de como você encontrar essas interpretações, mesmo já tendo uma na sua cabeça, e é basicamente treinando mesmo a resposta. Pegar aí, mas faz sentido. Alguém quer... Você faz para alguém? Você?
queria fazer uma última pergunta antes de fechar. E depois pedir recomendações de livro para a gente se aprofundar no assunto. Mas, assim, uma coisa que eu achei... Na verdade, são 2 perguntas, desculpa. Muito interessante na sua fala foi sobre a ideia de um leitor ideal e de um leitor real, né? Então, a gente tem um leitor ideal para quem o autor realmente quis, assim, no campo das ideias, escrever o texto e etc. E a gente tem o leitor real, que somos nós, com as nossas experiências subjetivas, lendo o texto, né? Então, eu queria saber de vocês, pastores, nós, dentro da igreja, temos alguns consensos subjetivos, né? Então, eu sei que a nossa experiência da leitura é subjetiva e individual, mas existem alguns consensos subjetivos. E eu queria saber como vocês, pastores, fazem com que o consenso subjetivo da igreja se aproxime desse leitor ideal, né? Se aproxime do que o autor realmente queria conver no texto. Não sei se fez muito sentido a pergunta, mas é isso. Tá, Ana. Bom, eu primeiro tenho que dizer que eu não advogo muito a ideia do leitor ideal. Acho que isso é uma abstração, né? O que existem são leitores reais produzindo sentido. E para mim, interpretação de texto bíblico só faz sentido se ela for uma interpretação histórica. Então, por exemplo, eu acho que vocês também, né? A gente só usa comentário bíblico para tirar uma dúvida. Ninguém fica lendo comentário bíblico, porque além de ser muito chato, comentário bíblico ele tenta ser atemporal, né? Ele tenta dizer isso aqui significa isso aí a vida inteira. Não é verdade, né? Então, o que eu acho que a gente tem que ter consciência de que a gente é um leitor histórico, situado historicamente. A gente tem que tentar entender por que a gente produz certos sentidos. Então, por que eu interpreto assim? É só porque eu ouvi, ou é porque eu tenho experiências, ou porque eu tenho certa formação, porque, então, sei lá, eu sou um cara das ciências sociais, isso me leva sempre a olhar para isso, né, para esse detalhe da Bíblia. Sabe, fazer um autoexame. Quem eu sou enquanto sujeito histórico que lê a Bíblia? Acho que isso é importante. Quem é a minha comunidade, o meu grupo? Então, nós somos, vou chutar aqui, né? Somos presbiterianos, então a gente não é muito envolvido com questões sociais, a gente não gosta de falar de política, Claro, isso vai estourar lá na sua leitura da Bíblia. Vocês percebem, gente? Então, eu acho que a gente tem que se pensar enquanto sujeito histórico, leitor. Depois a gente tem que pensar o nosso grupo. E isso traz implicações sérias, né? Então, mudanças da gente. E, sei lá, né, não sou eu que vou propor isso, mas eventualmente até mudança de grupo, porque não, eu quero um grupo que me estimule a pensar contextualmente, concretamente a Bíblia, ou sei lá o quê, ou etc, né? Enfim, Ana, eu não sei se eu te respondi, mas assim, eu acho que a ideia do leitor ideal é uma ideia que vem da literatura, que é assim, quando eu leio eu tenho que procurar qual é o leitor ideal que está sendo construído. Está lá, mas eu não gosto. Eu acho que o que a gente tem que trabalhar é a ideia do leitor real, que pode dizer para o texto, eu não gosto de você. Né? Não gosto. Claro que a gente não diz isso para a Bíblia, né? Como é que a gente diz isso para a Bíblia sem dizer? Não lendo, né? Eu não leio Levítico. Né? A gente pode dizer, pergunta na igreja quem lê Levítico. Quase ninguém. Por quê? O cara vai te enrolar. Ninguém vai dizer que não gosta, mas no final não gosta mesmo. Tá certo? Então, essas realidades a gente precisa trabalhar com elas. Sim, legal. Acho que respondeu, sim. E, além disso, na Bíblia a gente tem vários gêneros literários, né? A gente tem poesia, a gente tem textos mais descritivos. Então, queria saber se existe algum livro, algum estudo sobre esses gêneros literários e a interpretação literária da Bíblia. Sobre gêneros, qualquer manual de hermenêutica que vai falar isso, né? Desde os macrogêneros, os evangelhos, né? Atos, Apocalipse, cartas, até descendo para microgêneros, né? Então, parábola, ditos de sabedoria, etc, etc. Tem uma série, eu não me recordo agora, de um modo muito específico, mas tem uma série da editora Loyola, que é católica, mas é uma série muito boa, chamada Bíblica Loyola. Lá você tem textos, é uma série, portanto, dessa área do campo das ciências bíblicas, você vai ter textos que falam, né, sobre interpretação da Bíblia,
Sobre parábolas, tem parábolas em Lucas, parábolas em Mateus, eu acho. Talvez você encontre coisas lá. A cultura cristã tem 2 livrinhos de um cara que eu esqueço o nome, acho que ele é um holandês, para ler a Bíblia literariamente, alguma coisa assim, mas está lá, você consegue também, é um bom texto. Eu tenho o Bíblia, Literatura e Linguagem, que é um texto já de 2011, eu acho, que eu escrevi junto com o Júlio. Os primeiros 5 capítulos eu faço, e depois os 5 últimos o Júlio, trabalhando com semiótica. Tem esse que eu falei do ano de 2001, né, para estudar a Bíblia, que tem um capítulo meu sobre narrativas bíblicas, com exemplos do Antigo e do Novo, e que está nos slides aí que eu pus, né? E tem esse aqui do ano passado, que também tem um capítulo meu falando sobre cenários no Evangelho, de um ponto de vista literário. E aí, se você procurar meu nome, você vai achar artigos por aí, né? Então, tem uma série de artigos dando conta das questões literárias, né? Eu trabalho há cerca de 20 anos com isso. Agora, só para vocês saberem que eu sou crente, gente, deixa eu fazer uma propaganda aí para vocês. Eu coloquei, na realidade, né? Minha filha que fez, a gente pôs no ar uns dias atrás, um podcast chamado A Bíblia em Nós. A Bíblia e Nós, não é a Bíblia em Nós, a Bíblia e Nós. Atualidade e prática. Na realidade, são áudios de sermões meus. Mas aí você pode ver, talvez, né, vocês estão perguntando na prática, como que eu trabalho com alguns textos, como que eu tento trazer para a igreja, né, para o crente, pensando no crente. Tá bom? A Bíblia e Nós. No Spotify você acha. Opa, legal. Já curti, já. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para encerrar? Só queria agradecer, então, sua presença, agradecer seu tempo, por responder essas perguntas. Foi sensacional. E 2 coisas. Nosso próximo encontro vai ser no dia 11 de novembro. E vamos tirar uma foto com todo mundo. Então, acho que dá para parar a gravação e se você puder ficar aí só para a gente tirar uma foto presencial de todo mundo. Ó, gente, depois que vocês tiverem o link aí do encontro, vocês mandam, tá bom? Com certeza. Ele pro Arthur mandar.